Eu acho que a essa altura todo mundo já sabe da morte do maior assassino tupiniquim, né? O Pedrinho Matador. O criminoso que chegou a mastigar o coração do próprio pai e que ficou famoso não só por conta de suas entrevistas no mainstream, mas também por conta de suas aparições em podcasts. Ele teve o seu fim nesse último domingo. O que pouca gente sabe é de sua real história, né? Até mesmo porque os seus cortes que viralizavam nunca eram sobre isso, mas sim sobre seus macabros assassinatos. Pensando nisso, a gente resolveu trazer para vocês aqui a real história do Pedrinho Matador. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Pedro Rodrigues Filho, mais popularmente conhecido como Pedrinho Matador, como já sabemos, ele morreu assassinado na manhã de domingo, do dia 5, aí em frente à residência de familiares. Algumas fontes dizem que era uma casa dele, enfim, lá em Mogi das Cruzes. A notícia que pegou todo mundo de surpresa deu fim ao considerado o maior assassino do país, com 71 homicídios registrados em sua ficha criminal, mas que afirmava ter matado mais de 100 pessoas. No momento do crime, o serial killer foi abordado por homens encapuzados que saíram de um carro e dispararam pelo menos 6 tiros nele. É dito que um dos homens estava até com uma máscara do Coringa. Ainda é dito que o Pedrinho estava com uma criança no colo, que foi retirada pelos criminosos antes de matá-lo, né? Pediram para a mulher lá, a mãe da criança, levar a criança embora. Outro fato é que tentaram ainda degolar o Pedrinho, né? Ou seja, os caras queriam a cabeça dele ainda, né? Não conseguiram, não terminaram o serviço, não sei porquê. Aí ver a faca não estava com boa de corte, né? Bom, o Pedrinho sempre justificou seus atos dizendo que ele matava apenas pessoas que considerava ruins, pessoas que não mereciam viver. E isso fez com que ele ganhasse a simpatia de muitos que o consideravam como uma espécie de justiceiro. Porém, a gente sabe que não era bem assim, né? O Pedrinho ele matava pessoas por motivos supérfluos. Nem sempre o seu senso de valor era o que ditava seus atos. Além disso, depois que começou a aparecer constantemente na mídia e principalmente em podcasts, houve muita polêmica nisso, já que muita gente achava que uma pessoa com seu histórico criminal não merecia tanta exposição, muito menos ser famoso ou querido por tantas pessoas. Mas qual é a sua real história? O que ele passou para chegar nesse nível de crueldade com suas vítimas? E o mais impressionante, como ele não tinha morrido até agora, tendo tantos inimigos, não é? Eu matava gente quase todo dia. Quase todo dia eu gostava. O dia que eu não matava a gente, eu ficava... Não estava bem, não me sentia bem. O que você sentia exatamente quando você matava? A mesma coisa de fazer 4, 5 horas difícil, tomar banho gelado. Se tornando o Pedrinho Matador. Pedro nasceu em 1954, numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e já veio à vida quebrado, literalmente. O cara já veio ao mundo com uma rachadura no crânio como resultado de violência doméstica praticada pelo seu pai. O seu pai simplesmente chutava sua mãe durante a gestação, o que lhe causou um crânio ferido. Como já dá para imaginar, sua vida com a família não deveria ser das mais simples, das mais tranquilas, não é? Tanto que, ainda novo, aos 9 anos de idade, ele fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos, em sua cidade natal mesmo. Até que depois de um tempo ele decidiu fugir de vez do seu ambiente e ir morar em São Paulo. Na capital paulista ele começou a sua vida de criminoso, passando a cometer roubos no centro da zona leste da cidade. Não demorou muito para que os roubos se tornassem algo ainda pior. Há algumas divergências de informações sobre quando ele realmente começou a matar pessoas, mas iremos ficar com essa versão que ele mesmo contou em podcast, em entrevistas. Seu primeiro assassinato teria acontecido por volta dos 13 anos, quando ele empurrou um primo no moedor de cana, já com a intenção de matá-lo. Segundo ele, o primo o tinha acusado de roubar um cavalo e ainda tinha dado uns chutes nele. Olha só, vê se pode, né? Dar uns chutes no Pedrinho. Bom, vendo ali que quando ele empurrou o primo no moedor, só o braço tinha moído, não tinha moído o resto, ele achou que ia moer tudo, né? Mas não deu certo, foi só o braço. E aí, para terminar o serviço, ele picou o primo com um facão. E ele conta isso aí como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. Só passou o braço, né? Aí a máquina entalou, começou a chiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá. E foi isso, primeiro crime meu. De Minas Gerais foi isso aí. E nessa hora que você faz isso, te dá algum negócio assim? Caraca, olha o que eu fiz. Passei de um limite que eu não tinha passado ainda quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez. Não te deu esse estalo? Não, que nem esse meu primo mesmo aí. Eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo dele, só passou o braço. Depois piquei ele no facão. Aí foi passando, só não passou a cabeça, ficava escorrodando.
cara tem em sua lista até mesmo político. Aos 14 anos, ele matou o vice-prefeito de Alfenas por demitir seu pai, que foi acusado de furtar merenda escolar. Em seguida, Pedrinho matou outro vigia da escola, que acreditava ser o verdadeiro ladrão do crime. Ele também conta que teria matado um homem que engravidou a sua prima e teria abandonado ela. Então você vê aí que os motivos aí... um cara que abandonou uma mulher gestante merece morrer? E aí? Qual que é o seu juízo de valor enquanto a isso, entendeu? Ele merecia morrer? Pedrinho acha que sim. Após os crimes, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e continuou matando gente, em grande maioria traficantes. Nessa época ele conheceu e foi morar junto com uma viúva de um líder do narcotráfico, assumindo então as tarefas ilícitas do ex-marido da mulher, e com isso logo ele foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando aí cerca de 3 deles. Ele morou em Mogi até a sua companheira ser morta pela polícia. O Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando dessa vez o seu próprio negócio. Depois disso, Pedrinho se apaixonou por outra mulher e acabou engravidando ela, só que infelizmente ela perdeu o bebê. Mais do que isso, a amada do criminoso foi morta a tiros, o que atiçou ainda mais a ira do matador, que torturou e matou muita gente até encontrar o verdadeiro culpado, que era um rival que foi morto num casamento a tiros pelo Pedrinho e seus amigos. A essa altura, o maluco já tinha matado muita gente, uma galera. Então ele deveria ter que idade? Deveria ser mais velho, né? Só que não. A sua vida de crimes já andava a todo vapor e ele não tinha nem 18 anos ainda. Logo ao atingir a maioridade penal, a casa do Pedrinho caiu. Ele foi preso em 1973, com 18 anos, e foi condenado a 128 anos de prisão. Ou seja, se fosse valer a lei, já desde 73 ele estava na prisão até agora. Não tinha nem saído, né? Mas vamos lá. Só que, justamente na cadeia, foi onde o cara mais deixou corpos para o IML. Acredita-se que ele tenha assassinado cerca de 48 pessoas na prisão, incluindo o próprio pai, de maneira sombria na cadeia, onde ambos estavam presos. Pedrinho tinha 20 anos na ocasião, resolveu matar o seu pai quando descobriu que ele havia matado a sua mãe com 21 golpes de facão. Então Pedrinho jurou vingança, fez um bem bolado lá para conseguir cair na mesma cela do pai dele e matou seu pai com 22 golpes de faca. O pai mal teve tempo de encarar os olhos de vingança de Pedrinho. Foi a hora que eu dei o xadrez dele. Ele deu 21 facadas na minha mãe e eu dei 22. E não ficou só nisso. Tá? Ele ainda diz que ainda tirou ali o coração do pai dele, cortou e mastigou e depois cuspiu. E aí? Por causa do coração, né? Que eu tinha jurado vingança, né? Mas não que eu comi. Tô vendo na internet tá falando que eu comi coração. Eu simplesmente cortei. Porque era vingança, né? Cortei, joguei fora. Bizarro, né? O cara era o capeta em pessoa, coisa ruim. Liberdade. Após permanecer 34 anos na prisão, ele foi solto no dia 24 de abril de 2007. Olha só, né? Não tinha nem que ter sido solto, era para estar na cadeia ainda, né? Mas vamos lá. De acordo com as informações, ele foi tentar passar a vida no Nordeste em primeiro momento, só que a liberdade cantou por poucos anos. No dia 15 de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa na zona rural de Camboriú, onde ele trabalhava como caseiro. Ele teria que cumprir pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando ele ainda estava detido em São Paulo. Mas por que não ficou preso então? Dá pra entender, velho? Não tem coerência, não tem um mínimo de sentido. O Pedrinho voltou a ser solto em 2018, tendo se convertido ao cristianismo e se dizendo aí arrependido, né? Tem um vídeo dele aí nas águas sendo batizado, né? Enfim. Dos seus 64 anos até então, ele havia ficado 42 deles preso. Na época, ele também criou um canal no YouTube e acompanhava aí a gravação de um documentário sobre a sua vida. No YouTube hoje, a gente consegue encontrar 2 canais dele, né, que é dito que são dele. Um chamado Pedrinho Ex-Matador com Jesus, foi criado em 2020. Esse aí não posta vídeo já faz há pelo menos um ano, né? Não sei se ele perdeu o acesso, tinha perdido o acesso ou não. E um outro canal chamado de Ex-Matador Pedrinho, esse criado em 2021, que tem vídeo recente, vídeo dessa semana mesmo, né, antes dele ser morto. Então provavelmente era esse que ele estava postando aí os conteúdos, né? Os vídeos que ele gravava.
Se você procurar no YouTube, verá várias entrevistas dele praticamente em todos os canais de TV, além de inúmeras participações em podcasts. Muitas pessoas gostavam de ouvir suas histórias, até por isso ele tinha grande participação na mídia, o que, como eu já comentei lá no início do vídeo, dividia opiniões. Alguns o defendem, já que ele dizia matar só quem merecia, já outros o condenam, porque, querendo ou não, ele tirou inúmeras vidas. E como a gente já viu, muita gente ele matou ali que merecia, não merecia, matou por coisa pouca, né? Coisa boba. Então, não era essa história de só quem merecia aí, cai um pouco por terra, né? O fato é que sua jornada por aqui chegou ao fim e que agora ele será julgado por quem realmente importa. O Pedrinho tinha escrito um livro, ao que parece teria mais volumes, né? Ele contando a sua história, uma espécie de biografia, e quem sabe posteriormente a esse livro, talvez um longa-metragem, ou até uma série, um documentário, né? Parece que isso estava meio que a caminho também. Bom, a gente já teve filme aí sobre a Matsunaga, sobre a Suzanne Richthofen. Então não me espantaria aí ver um filme, ou uma série, ou um documentário sobre o Pedrinho. E que provavelmente ele ainda seria retratado como uma espécie de herói, né? Bom, você conhecia a história do Pedrinho Matador? Acha que ele era um justiceiro ou era só mais um criminoso perverso mesmo? Comenta aqui embaixo. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, por favor. A gente tem vídeo todos os dias. Deixa o seu like para poder ajudar a gente no engajamento. A gente se vê no próximo. Tchau!